Setembro de 2007. Howard Marks está em Mumbai, Índia, em reunião com gestores de portfólio locais. Ele faz uma pergunta simples. Qual é a sua maior preocupação hoje? O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer resposta verbal. Os gestores indianos se entreolharam, e então um deles disse algo que, segundo o próprio Marks, mudou sua forma de pensar sobre ciclos para sempre. Que não consigamos encontrar suficientes boas oportunidades de investimento para alocar todo o capital que os investidores nos estão enviando. Era setembro de 2007. A crise mais severa desde 1929 começaria 6 semanas depois. Esses gestores não eram incompetentes, não eram irracionais, eram profissionais sofisticados, com décadas de experiência, respondendo de forma perfeitamente lógica ao ambiente em que estavam. O ambiente dizia: crédito abundante, retornos sólidos, oportunidades em abundância e mais capital chegando todo dia. O ambiente dizia: acelere, aumente as apostas. A maré está subindo. O problema é que a maré já estava prestes a virar. Meu nome é Barnaby J. Morgan. Nasci em 1895. Sou uma tartaruga e sobrevivi a ciclos que muitos humanos não sobreviveram não fisicamente, mas financeiramente. 1929. Japão 1989. Nasdaq 2000. 2008. Cripto, IA. E tudo que veio antes, e entre esses eventos que a história prefere esquecer. E o que aprendi ao longo de 131 anos de ciclos, é uma verdade que Howard Marks articulou com precisão cirúrgica em Mastering the Market Cycle, publicado em 2018. O maior erro que um investidor pode cometer não é escolher o ativo errado, é estar no lugar errado do ciclo sem saber que está lá. Porque o ciclo não é opcional. O ciclo não pergunta se você quer participar. O ciclo simplesmente acontece movido pela psicologia humana, pelo crédito, pelos lucros, pela percepção coletiva de risco. E quem não entende onde está no ciclo, inevitavelmente, paga o preço de quem financia a bolha sem saber. O vocabulário de Barnaby Morgan tem um nome para esse personagem: filantropo involuntário. Quem financia a bolha sem saber. Os gestores indianos de setembro de 2007 eram filantropos involuntários, em formação ainda sem saber, ainda com lógica impecável, ainda com dados recentes confirmando sua narrativa. Os mercados não colapsam porque as pessoas ficam irracionais. Colapsam porque pessoas racionais começam a acreditar nas mesmas coisas ao mesmo tempo. Esse é o coração de Mastering the Market Cycle. Marx demonstra, com décadas de exemplos reais, que os grandes colapsos financeiros não são aberrações. São o resultado previsível de ciclos que as pessoas escolhem ignorar, geralmente porque ignorá-los é temporariamente lucrativo. Antes de comprar um ativo, as pessoas compram uma história. E a história que os gestores indianos compraram em setembro de 2007 era: há mais capital do que oportunidades. O desafio é alocar, não ser seletivo. Essa narrativa de abundância infinita, de risco controlado, de crédito como realidade permanente, era a história que precisava ser comprada antes de qualquer ativo ser comprado. Marx passou sua carreira aprendendo, pela prática dura e pela observação rigorosa, a reconhecer essas histórias, a reconhecer os degraus do ciclo, a calibrar agressividade e defensividade, conforme onde não, o que o mercado estava. Mastering the Market Cycle é o livro mais operacional que existe sobre como navegar os ciclos que governam todo o mercado financeiro. Não prevê o futuro. Marx é explícito sobre isso. Ninguém pode. O que o livro faz e o que esta autópsia vai dissecar é fornecer um sistema para reconhecer padrões, avaliar probabilidades e inclinar as chances a seu favor. Quando você terminar, terá o mapa de todos os ciclos relevantes econômico, de lucros, de psicologia, de risco, de crédito
e como eles se interagem. A habilidade de reconhecer os sinais de extremo de ciclo que Marx identificou ao longo de 50 anos de prática, os protocolos operacionais para calibrar agressividade e defensividade, conforme o posicionamento no ciclo. A conexão com o mundo de 2026, onde estamos agora, nos múltiplos ciclos simultâneos que definem o cenário atual. Vamos começar a autópsia. Capítulo 1. Por que estudar ciclos? A vantagem do conhecimento de tendências. Marx abre com uma distinção que vai reformular completamente sua relação com incerteza financeira. O investidor de sucesso, diz Marx, não é aquele que sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe. É aquele que tem conhecimento superior de tendências de o que é mais ou menos provável acontecer e que usa esse conhecimento para inclinar as probabilidades a seu favor. Ele usa a metáfora de um jarro com bolinhas. Se há 70 bolinhas pretas e 30 brancas, você ainda não sabe qual sairá na próxima rodada. Mas se apostar consistentemente em preto, ao longo do tempo, vai ganhar muito mais do que perder. Isso não é certeza, é vantagem probabilística. A mesma lógica aplica a ciclos. Você não sabe quando o mercado vai cair, mas se entende que estamos no degrau de euforia de um ciclo, que o crédito está excessivamente fácil, que a psicologia coletiva está ignoring risk, então sabe que as probabilidades são desfavoráveis para posições agressivas e pode calibrar em conformidade. Warren Buffett disse uma vez a Marx: informação útil deve ser importante e conhecível. Marx descartou a previsão macro como caminho para a superioridade muito importante, mas não suficientemente conhecível para a maioria. O que é conhecível, com trabalho e observação atenta, é onde estamos nos ciclos. Lente Kindleberger. Esta distinção que Marx faz entre previsão, impossível, e posicionamento, possível, mapeia diretamente para o que Kindleberger demonstrou em Manias, Panics and Crashes. Os degraus do ciclo são reconhecíveis enquanto estão acontecendo. Não com certeza absoluta, mas com probabilidade significativamente superior a 50%. E essa margem é tudo que um investidor superior precisa. A escada Kindleberger-Morgan. A conexão com Marx. Marx descreve o ciclo ascendente e descendente com uma precisão que mapeia perfeitamente nos 7 degraus que uso em minhas autópsias. Degrau 1. Deslocamento. Algo muda, nova tecnologia, política monetária, descoberta que cria oportunidade real. Degrau 2. Crédito. O crédito expande para capitalizar a oportunidade, inicialmente com justificativa racional. Degrau 3. Narrativa. A história se espalha. Imóveis nunca caem. Lucro não importa. Tráfego importa. IA vai tornar toda empresa exponencial. Degrau 4. Euforia. O que Marx chama de the time to be cautious, mas que ninguém percebe como tal porque todo mundo ao redor parece estar ficando rico. Degrau 5. Distress. Os primeiros sinais aparecem. Insiders percebem. Crédito começa a apertar na margem. Degrau 6. Pânico. O que Marx descreve como o momento em que the pendulum swings to the opposite extreme, quando o mesmo investidor que queria comprar qualquer coisa agora não quer comprar nada a nenhum preço. Degrau 7. Reprecificação. Ativos voltam frequentemente abaixo do valor fundamental. Este é o momento de ser agressivo que Marx identifica como raro, lucrativo e extremamente difícil emocionalmente. Comprei a narrativa de prosperidade permanente. Acreditei que o crescimento visível americano era estrutural. Era crédito disfarçado de prosperidade. O que eu não vi? A magnitude da alavancagem que sustentava o que parecia ser prosperidade genuína. Cada fase do ciclo ascendente parecia confirmar a anterior, até que parou. Se você perdeu os últimos 2 minutos, aqui está o mapa completo em uma frase. O investidor superior não prevê o futuro. Conhece as tendências probabilísticas criadas por onde estamos, nos ciclos,
e usa esse conhecimento para inclinar as odds a seu favor, aumentando a agressividade quando as probabilidades são favoráveis e aumentando defensividade quando são desfavoráveis. Capítulo 2. A natureza dos ciclos. Cada evento causa o próximo. Esta é a contribuição intelectual mais importante de Marx ao pensamento sobre ciclos, e é aqui que eu vou pausar por mais tempo. A maioria das pessoas pensa em ciclos como uma série de eventos que se seguem. Crescimento é seguido por recessão. Recessão é seguida por recuperação. Essa visão sequencial é verdadeira, mas insuficiente. Marx insiste em algo mais fundamental e mais poderoso. Os eventos em um ciclo não apenas se seguem, se causam. O crescimento excessivo não é apenas seguido por recessão. Ele causa a recessão ao criar os excessos que tornam a recessão inevitável. O mecanismo, quando o ciclo se move em direção a um extremo, ele acumula energia, como um pêndulo que foi empurrado para longe do centro. Essa energia se acumula até o ponto em que a continuação torna-se impossível, o extremo é atingido. Então a gravidade, no caso físico, ou a realidade econômica, no caso financeiro, puxa de volta em direção ao ponto central. Mas e aqui está o ponto mais importante de todo o livro. O movimento de volta ao centro raramente para no centro. O mesmo impulso que o trouxe de volta continua além do centro, em direção ao extremo oposto. E é assim que booms geram busts, que o excesso de otimismo gera excesso de pessimismo, e que o pânico de 2008 gerou as oportunidades extraordinárias de 2009. A história não se repete, mas rima. Twain, ou quem quer que tenha dito isso, Marx usa essa frase para capturar a essência do que estudamos em ciclos. Os detalhes variam. A tecnologia específica, a narrativa específica, o instrumento financeiro específico, mas os temas são consistentes. Otimismo excessivo, crédito fácil demais, ausência de ceticismo, dessa vez é diferente. Galbraith, sobre memória financeira. Marx cita John Kenneth Galbraith com uma frequência que revela a reverência genuína. A brevidade extrema da memória financeira faz com que, quando as mesmas circunstâncias retornam às vezes em apenas poucos anos, elas sejam saudadas por uma geração nova e supremamente autoconfiante, como uma descoberta brilhantemente inovadora no mundo financeiro. Há poucas atividades humanas, diz Galbraith, onde a história conta tão pouco quanto no mundo financeiro. Experiência passada, na medida em que existe na memória, é descartada como o refúgio primitivo de quem não tem insight para apreciar as maravilhas do presente. Uma frase por vez. Ciclos não começam, ciclos não terminam, ciclos oscilam, sempre em torno de um ponto médio, sempre causados pelos próprios excessos que os precederam, e sempre continuando além do ponto médio em direção ao extremo oposto. O ciclo nunca se equilibra no ponto médio e para lá. Esse é o insight que governa tudo que Marx escreve. A simetria dos ciclos. Marx faz uma observação aparentemente óbvia, mas profundamente negligenciada. Ciclos são aproximadamente simétricos em direção, embora variem enormemente em extensão, timing e velocidade. A implicação: se houve um boom, haverá um boost. Não porque seja uma lei física imutável, mas porque o boom cria os próprios excessos que tornam o boost inevitável. O ar sai do balão muito mais rápido do que entrou, como seu parceiro Sheldon Stone uma vez disse. A definição de insanidade de Einstein, citada por Marx, fazer a mesma coisa repetidamente, esperando resultados diferentes. Os investidores que compram ativos depois que já foram inflados pela narrativa coletiva, acreditando que oferecem alto retorno, sem risco de perda, estão fazendo exatamente isso. E essa crença foi desmascarada na sequência de cada bolha da história. Mas muitos compram a próxima bolha mesmo assim. Capítulo 3. O ciclo econômico, a fundação de tudo mais. O ciclo econômico é o substrato sobre o qual todos os outros ciclos se constroem. Marx é claro sobre sua natureza.
não é uma alternância mecânica e previsível, mas uma oscilação humana ao redor de uma tendência secular de crescimento. A contribuição do governo. Um capítulo inteiro é dedicado ao papel do governo no ciclo econômico, Banco Central, taxas de juros, política fiscal. A observação central. As ferramentas para gerenciar ciclos são elas mesmas, cíclicas. Quando o Fed baixa taxas para estimular a economia, cria as condições para o excesso que vai requerer elevação de taxas, e assim por diante. Marx não é pessimista sobre a capacidade dos bancos centrais de suavizar ciclos, mas é realista. Se fosse fácil gerenciar ciclos, não veríamos os extremos que vemos. A gestão de ciclos é difícil precisamente porque os desvios extremos que criam são produto da psicologia humana, não de forças físicas. E a psicologia humana é extraordinariamente resistente à intervenção racional. O ciclo de lucros, amplificação do econômico. O ciclo de lucros oscila muito mais do que o ciclo econômico. Um crescimento de PIB de 5% pode gerar crescimento de lucros de 20% ou mais, e uma recessão leve pode destruir margens inteiras. Por quê? Alavancagem operacional e financeira. Marx explica com clareza cirúrgica. Empresas têm custos fixos. Quando a receita cresce, os lucros crescem desproporcionalmente. Quando a receita cai, os lucros caem ainda mais. A alavancagem financeira amplifica isso. Se uma empresa tem dívida, os detentores de dívida recebem primeiro e os acionistas absorvem toda a variância. Aplicação 2026. Em 2026, vivemos o fim de um ciclo de crédito excepcionalmente longo. Juros próximos de zero, por mais de uma década, criaram uma expansão de múltiplos de valuation, que foi confundida com crescimento de valor. Quando o crédito apertou, taxa de juros subiu, liquidez reduziu. A reversão revelou quanto da prosperidade dos ativos era sustentada pelo custo do dinheiro, não pelos fundamentos. Capítulo 4. O pêndulo da psicologia, o motor invisível de todo o ciclo. Este é o capítulo mais importante do livro para quem estuda mercados, e é onde as duas teses âncora de Barnaby Morgan encontram sua articulação mais precisa no pensamento de Marx. O pêndulo oscila entre euforia e depressão, entre celebrar desenvolvimentos positivos e obcecar com os negativos, entre ser overpriced e underpriced, entre ganância e medo, entre otimismo e pessimismo, entre tolerância ao risco e aversão ao risco, entre credibilidade e ceticismo, entre urgência de comprar e pânico de vender. E aqui está o insight crucial de Marx. Estas polaridades são causalmente relacionadas. Quando o mercado está em alta por um período, você invariavelmente vê todos os elementos do primeiro grupo simultaneamente. E quando cai, todos os do segundo. Raramente, você vê uma mistura dos dois, porque os componentes em cada grupo se causam mutuamente. A percepção filtrada pela psicologia. Marx usa uma série de cartoons para ilustrar algo que todo investidor reconhece, mas raramente articula. A mesma notícia é interpretada de formas opostas, dependendo do estado psicológico do mercado. Dados econômicos fortes em um mercado em alta. A economia está crescendo. Compre. Dados econômicos fracos em um mercado em alta. O Fed vai flexibilizar. Compre. Dados dentro do esperado em um mercado em alta. Baixa. Volatilidade. Compre. Dados econômicos fortes em um mercado em queda. O Fed vai apertar venda. Dados econômicos fracos em um mercado em queda. As empresas não vão atingir projeções venda. Dados dentro do esperado em um mercado em queda. Não há catalisador de recuperação venda. Não são os dados, é a interpretação. E a interpretação flutua com o estado psicológico coletivo. Marx identifica um padrão que Isaac Newton personificou de forma memorável. Newton estava na Inglaterra durante a South Sea Bubble de 1720. Ele viu o que estava acontecendo, reconheceu a especulação, vendeu suas ações com lucro quando o preço havia subido de 128 libras esterlinas para algo muito mais alto.
declarou. Posso calcular os movimentos dos corpos celestes, mas não a loucura dos homens. E então, incapaz de suportar ver amigos ficando ricos enquanto ele estava fora, ele comprou de volta na alta. Perdeu 20.000 libras esterlinas. Um dos homens mais inteligentes da história foi vítima de capitulação no topo do ciclo. Esta história importa porque Newton não ficou estúpido na alta da bolha. Ele ficou humano. A mesma pressão psicológica que afeta o investidor mais brilhante na fase de euforia afeta o mais ingênuo. A diferença não é inteligência, é a capacidade de resistir emocionalmente ao que a narrativa coletiva está dizendo. A Confissão de Barnaby, 2008. Vi os sinais e hesitei, porque todos os outros hesitavam também. Esse é o erro mais perigoso. Saber e não agir, porque a narrativa coletiva parece mais segura do que seu julgamento individual. Em outubro de 2008, quando o pânico era total e todo mundo queria vender, as probabilidades estavam esmagadoramente a favor de quem comprava. Mas comprar quando todo mundo sabe que o sistema vai colapsar exige uma forma de coragem que vai contra o instinto social mais básico. Se você perdeu os últimos 2 minutos, aqui está o mapa completo em uma frase. O pêndulo da psicologia oscila entre extremos de euforia e pânico que nunca existem, isolados. Sempre são parte de um sistema causal onde cada elemento gera o próximo, e o investidor superior reconhece esses extremos exatamente quando são mais difíceis de reconhecer, porque todos ao redor confirmam a narrativa. Capítulo 5. O ciclo na atitude em relação ao risco, o mais importante de todos. Marx é explícito. Este pode ser o capítulo mais importante do livro inteiro, e eu concordo, porque a atitude coletiva em relação ao risco é o único indicador que Marx considera mais confiável do que qualquer dado econômico para posicionar um portfólio. O paradoxo central. O risco é mais alto quando os investidores percebem que é mais baixo, e o risco é mais baixo quando os investidores percebem que é mais alto. Isto não é um jogo de palavras, é uma descrição precisa do mecanismo. Quando todo mundo está confortável com risco, eles pagam mais por ativos, os preços sobem. Preços mais altos significam retornos esperados mais baixos. E a margem de segurança, o buffer contra o inesperado, desaparece. O resultado: risco real, muito maior do que risco percebido. Quando todo mundo está com medo de risco, eles exigem desconto enorme para comprar, os preços caem. Preços mais baixos significam retornos esperados mais altos, e a margem de segurança se expande. O resultado: risco real muito menor do que risco percebido. A maior fonte de risco é a crença de que não há risco. Esta frase de Marx é, na minha visão, a contribuição mais valiosa de Mastering the Market Cycle para o vocabulário de investimento. Quando tolerância ao risco é difusa o suficiente para que a maioria dos participantes do mercado a compartilhe, o sistema inteiro se torna frágil de uma forma que só fica visível depois. A crise de 2007-08, como caso de estudo, Marx descreve com precisão cirúrgica os sinais que estavam presentes em 2005-07 e que, em retrospecto, eram inequívocos. O Fed havia reduzido taxas ao mais baixo nível histórico após o estouro da bolha tech. Investidores estavam famintos por yields mais altos num ambiente de taxas baixas. Novos instrumentos financeiros, CDOs, MBS estruturados, prometiam alto retorno com baixo risco, ou silver bullet, que Marx chama de o sinal mais confiável de que algo está errado. Padrões de empréstimo estavam se deteriorando consistentemente. Mais empréstimos a mais pessoas, com menos documentação, a preços mais altos. Agências de rating estavam competindo por negócios concedendo ratings inflacionados. O Citigroup CEO Charles Prince, em junho de 2007, disse: "Enquanto a música estiver tocando, você tem que continuar dançando. Ainda estamos dançando." Marx e seu parceiro Bruce Karsh estavam, naquele período, visitando os escritórios um do outro
quase diariamente, cada um trazendo exemplos de novos instrumentos que não deveriam ser possíveis de emitir. A existência desses instrumentos, não os instrumentos em si, mas o fato de que podiam ser emitidos, era o sinal. Medo insuficiente, ceticismo insuficiente, aversão ao risco insuficiente. O que Marx fez? Vendeu ativos, substituiu fundos grandes por fundos menores, aumentou o nível de conservadorismo, criou um fundo de reserva para aproveitar as oportunidades que viriam, não porque soubesse exatamente o que ia acontecer, porque sabia onde estava o ciclo, a simetria do ciclo de risco. O pânico que se seguiu setembro a dezembro de 2008 foi igualmente extremo no sentido oposto. Marx descreve uma conversa com o responsável por um fundo de pensão que, literalmente, não conseguia formular um cenário de inadimplência que considerasse conservador o suficiente. A tolerância ao risco havia sido substituída por tolerância zero ao risco, num momento em que os ativos já refletiam o cenário apocalíptico que todos previam. Marx escreveu um memo em outubro de 2008, chamado The Limits to Negativism, reconhecendo que o pessimismo havia se tornado tão difuso e intenso que era a própria narrativa que a contrarianismo racional devia questionar. Capítulo 6. O ciclo de crédito, o mais poderoso e mais negligenciado. Se o ciclo de psicologia é o motor dos mercados, o ciclo de crédito é o combustível. E Marx é categórico. Quando investigamos a causa de qualquer extremo de mercado, rewinding the videotape of the credit cycle, a few months or years, invariavelmente revela o mecanismo. A cadência do ciclo de crédito. Prosperidade, empréstimos ampliados, empréstimos imprudentes, grandes, perdas, emprestadores, param de emprestar, prosperidade, acaba. E depois a inversão. Perdas enormes, emprestadores assustados, crédito escasso, ativos deflacionados, oportunidade extraordinária para quem tem capital recuperação. Look around the next time there's a crisis. You'll probably find a lender, escreveu Marx em 1998, ao analisar o colapso do long-term capital management. Provedores de capital que são permissivos demais frequentemente alimentam e exacerbam bolhas financeiras. A janela de crédito. Marx usa a metáfora da janela de crédito aberta ou fechada. Quando está aberta, qualquer empresa pode levantar capital para qualquer propósito, a taxas baixas, sem covenant. Quando está fechada, mesmo os tomadores mais merecedores não conseguem acesso a montantes razoáveis para projetos valiosos. E a transição entre as duas pode acontecer em instantes. O que parecia abundância permanente pode se transformar em escassez absoluta antes que qualquer análise fundamentalista consiga acompanhar. A race to the bottom, corrida para o fundo. Um dos conceitos mais práticos de Marx é o que ele chama de corrida para o fundo. Quando o mercado de crédito está em plena euforia, nenhum banco pode se recusar a participar sem perder market share para concorrentes. Então todos competem para oferecer as condições mais generosas, mais capital, menos restrições, mais prazo, sabendo que quem vence a competição está assumindo o maior risco. É exatamente o que aconteceu com os bancos britânicos Abbey e Bank of Ireland em novembro de 2006, que Marx cita em um memo. Abbey anunciou que emprestaria até 5 vezes o salário anual do tomador para financiamento imobiliário, superando o padrão histórico de 5 vezes. Isso não era sinal de que os padrões estavam corretos. Era sinal de que a corrida para o fundo estava em andamento. O Silver Bullet, o sinal mais confiável de bolha. Marx identifica que toda grande bolha é caracterizada por um instrumento ou narrativa que promete alto retorno sem risco, o que ele chama de Silver Bullet, CDOs, estruturados em 2005-07 prometiam isso. Ações.com, em 1999, prometiam isso. NFTs, em 2021, prometiam isso. Não existe Silver Bullet. Por definição,
Retorno alto sem risco correspondente não pode existir em equilíbrio. Se existisse, todo mundo compraria e os preços subiriam até o retorno desaparecer. A mera afirmação de que existe é sinal inequívoco de que o ceticismo está em falta. Capítulo 7. O ciclo de mercado, a síntese de todos os outros. Marx descreve dois progressos, detalhados a ascensão e a queda do ciclo de mercado, que valem reproduzir em detalhe, porque são o roteiro mais preciso que existe para reconhecer onde estamos. A progressão ascendente. A economia cresce e os relatórios são positivos. Os lucros corporativos sobem e superam expectativas. A mídia cobre apenas boas notícias. Os mercados se fortalecem. Os investidores ficam cada vez mais confiantes e otimistas. O risco é percebido como escasso e benigno. Os investidores veem risco como rota garantida de lucro. A ganância governa o comportamento. A demanda por oportunidades de investimento excede a oferta. Os preços dos ativos sobem além do valor intrínseco. Os mercados de capital estão amplamente abertos. Os defaults são poucos. O ceticismo é baixo e a fé é alta. Negócios arriscados podem ser feitos. Ninguém consegue imaginar as coisas dando errado. Todo mundo assume que as coisas vão melhorar para sempre. Os investidores ignoram a possibilidade de perda e se preocupam apenas em perder oportunidades. Ninguém consegue pensar em razão para vender. Compradores superam vendedores. Os preços atingem novas máximas. A mídia celebra. Os investidores ficam eufóricos. Os detentores de ativos se maravilham com sua própria inteligência. Marx conclui: nesse ponto, o risco máximo, a psicologia máxima, a disponibilidade de crédito máxima, o preço máximo e o retorno potencial mínimo existem simultaneamente. A progressão descendente. A economia desacelera, relatórios são negativos, os lucros corporativos ficam estagnados ou caem. A mídia cobre apenas más notícias, os mercados enfraquecem, os investidores ficam preocupados e deprimidos. O risco é visto em todo lugar. O risco é percebido como forma de perder dinheiro. O medo domina. A demanda por ativos fica aquém da oferta. Os preços caem abaixo do valor intrínseco. Os mercados de capital travam. Os defaults disparam. O ceticismo é alto. Ninguém consegue imaginar melhoria. Todo mundo assume que as coisas vão piorar para sempre. Ninguém consegue pensar em razão para comprar. Vendedores superam compradores. Os preços atingem novas mínimas. Os detentores de ativos se sentem estúpidos. Os que ficaram fora sentem-se validados. Marx conclui: nesse ponto, a psicologia mínima, incapacidade total de acessar crédito, preço mínimo, retorno potencial máximo e risco mínimo existem simultaneamente. Se você perdeu os últimos 2 minutos, aqui está o mapa completo em uma frase. O ciclo de mercado é uma síntese de ciclos econômico, de lucros, de psicologia, de risco e de crédito, que convergem nos extremos. E Marx demonstra que no pico do ciclo ascendente, risco máximo e retorno mínimo coexistem com psicologia máxima, enquanto no fundo do ciclo descendente, risco mínimo e retorno máximo coexistem com o pânico mais intenso. Capítulo 8. Como navegar os ciclos, calibração, agressividade, defensividade. Aqui Marx passa de diagnóstico para prescrição. E a prescrição central é elegantemente simples. Calibre. A grande variável na sua gestão de portfólio não é qual ativo comprar, é quanto risco tomar em qualquer momento. E essa decisão deve ser calibrada em função de onde você está no ciclo. As 3 bolinhas de Marx. Marx usa um framework de 3 bolinhas para descrever como ciclos afetam a alocação de portfólio. Bolinha 1, portfólio neutro. Quando os ciclos estão em posição neutra, nem excessivamente favorável, nem perigosa, você mantém uma alocação que reflete seu perfil de risco normal, nem agressivo, nem defensivo. Bolinha 2, ciclos propícios. Quando múltiplos ciclos convergem em posição favorável, economia em recuperação, crédito razoável, psicologia sóbria,
Preços modestos, você aumenta a agressividade. Mais risco, posições maiores, ativos de maior volatilidade. Bolinha 3 ciclos perigosos. Quando múltiplos ciclos convergem em posição desfavorável, euforia coletiva, crédito abundante demais, risco subestimado, preços elevados, você aumenta defensividade. Menos risco, posições menores, ativos de menor volatilidade. Os 3 estágios de uma alta de mercado. Marx cita uma das formulações mais econômicas e sábias que conhece. O homem sábio faz no começo o que o tolo faz no final. E os 3 estágios de uma bolha. Estágio 1. Apenas alguns investidores perspicazes percebem que a economia está melhorando e que os preços refletem pouco ou nenhum otimismo. É aqui que comprar é mais lucrativo e mais solitário. Estágio 2. A maioria dos investidores percebe que a melhora está acontecendo. O mercado reflete isso nos preços. Estágio 3. Todo mundo assume que as coisas vão melhorar para sempre e as coisas vão piorar para quem compra aqui. Isso é o que Warren Buffett sintetiza ainda mais brevemente. Primeiro o inovador, depois o imitador, depois o idiota. Os limites do posicionamento de ciclo. Marx é honesto sobre os limites. Nos 50 anos de sua carreira, ele fez 4 ou 5 grandes chamadas de ciclo que se provaram corretas. Não dezenas, não centenas. 4 ou 5 vezes em meio século. Estar muito à frente do seu tempo é indistinguível de estar errado, diz ele. Em meados dos anos 1990, investidores cautelosos tinham bases sólidas para concluir que o mercado tech estava supervalorizado, mas teriam perdido anos de valorização antes de serem provados corretos em 2000. Manter essa posição requereria convicção e capital suficientes para sobreviver à dor do interim. A conclusão. Posicionamento de ciclo funciona melhor e de forma mais confiável nos extremos pronunciados. No meio do ciclo, quando as condições são ambíguas, é muito difícil acertar distinguishments finos e tentar fazê-lo frequentemente cria mais dano do que valor. Capítulo 9. Bolhas e seu DNA. O que toda grande bolha tem em comum. Marx passa significativa atenção às bolhas, porque representam o extremo mais instrucional do ciclo, onde todos os mecanismos operam em sua forma mais pura e mais exagerada. O ingrediente essencial. Toda bolha genuína compartilha um elemento. A convicção coletiva de que não existe preço alto demais para o ativo em questão. Nifty 50, dos anos 1960. Ações de empresas de crescimento vendidas a 80-90x lucros. São companhias tão grandes que nada de ruim pode acontecer. Em 1973, vendiam a 8-9x lucros. Investidores em as melhores empresas da América perderam 80-90%. Nasdaq 1999. Ações de internet vendidas a múltiplos de receita ou de eyeballs, porque não havia lucros. A internet mudaria o mundo, verdade. Portanto, nenhum preço era alto demais falso. Empresas cujos estoques subiram 1% no IPO perderam 100% em 2 anos. A grain of truth. Marx observa que toda bolha tem uma base de verdade que justifica a narrativa inicial. A internet realmente mudou o mundo. A tecnologia wireless realmente proliferou. O crédito imobiliário acessível realmente ajudou famílias. A IA realmente está transformando produtividade. O problema não é a verdade na narrativa. É o excesso quando a narrativa é tomada muito longe. Quando o preço não mantém mais relação com o valor fundamental. Quando isso vai mudar tudo, evoluir para... Portanto, qualquer preço é justificável. O fool in the end, o tolo no final. Isaac Newton, de novo. Newton vendeu suas South Sea Bubble Shares cedo, reconhecendo a especulação. Depois, incapaz de suportar ver amigos ficando ricos, comprou de volta na alta e perdeu 20.000 libras esterlinas. Posso calcular os movimentos dos corpos celestes, mas não a loucura dos homens. Se até Newton capitulou ao extremo de ciclo, o que isso diz sobre a resistência que qualquer investidor pode realisticamente esperar? Marx é honesto. A maioria dos investidores
vai capitular em algum ponto. O objetivo não é ser imune ao ciclo, é ser menos suscetível que os outros, por mais tempo suficiente para não estar no extremo errado quando o pêndulo inverte. Bloco 3. O que Howard Marks diria sobre 2026? A resposta começa com uma observação que ele faz implicitamente em todo o livro, mas que nunca foi mais relevante do que agora. Os ciclos que ele descreve operam em múltiplos planos simultaneamente, e quando múltiplos ciclos convergem num mesmo extremo, a magnitude do subsequente é correspondentemente maior. Em 2026, estamos vivendo a convergência de pelo menos 4 ciclos simultâneos em pontos de inflexão. Dimensão 1. O ciclo de crédito global em reconfiguração. Por mais de uma década depois de 2008, o sistema financeiro global operou em regime de crédito extraordinariamente barato, taxas de juros próximas ou abaixo de zero em toda a economia desenvolvida. Quantitative easing em escala, sem precedente histórico. Capital abundante para qualquer projeto com uma tese razoável. Marx descreveria este período exatamente da forma que descreveu 2005-07, um período de abundância de capital que inevitavelmente cria os excessos que tornam o subsequente aperto doloroso. O que se criou? Valuations de ativos que faziam sentido apenas num mundo de taxa zero, empresas growth que precisavam de capital barato para chegar à lucratividade futura, agora que capital ficou caro. Projetos de infraestrutura financiados a taxas que não cobrem o custo atual do capital. Países emergentes com dívida denominada em dólar, expostos à valorização do dólar. A reversão. A elevação de taxas de 2022-23 foi a janela de crédito começando a fechar. Não totalmente ainda há capital disponível, mas a race to the bottom, que caracterizou 2010-2021, está revertendo. Os padrões de crédito estão voltando. Os covenants estão sendo reintroduzidos. E isso é saudável, mas cria o processo de ajuste que Marx descreveu como inevitável. Em qual degrau estamos no ciclo de crédito global? Num ciclo de descida. Os extremos do degrau 4, euforia de crédito, foram atingidos e superados. Estamos entre o degrau 5, distress, e o degrau 6, pânico, para segmentos específicos, tecnologia de alto crescimento, sem lucro, imóveis comerciais, crédito de países emergentes. Dimensão 2. O ciclo de IA, grain of truth, mais excesso. Marx seria o primeiro a reconhecer que a revolução de IA tem uma grain of truth genuína. Os modelos de linguagem de grande escala são uma descontinuidade tecnológica real, não uma narrativa vazia. A produtividade que eles habilitam é mensurável. Mas aplicando o framework de Marx à narrativa de IA em 2026, sinal 1, não existe preço alto demais. O múltiplo de valuation de empresas de infraestrutura de IA está precificando não apenas o crescimento atual, mas décadas de crescimento exponencial futuro. Quando investidores começam a argumentar que qualquer múltiplo é justificável dado o potencial, Marx identificaria o ingrediente essencial da bolha. Sinal 2, Silver Bullet. A narrativa de que IA vai criar valor para toda empresa que a adopte, que é um prêmio de crescimento sem risco equivalente, é a forma contemporânea do Silver Bullet que Marx identifica em cada bolha. Sinal 3, capitulação de céticos. A pressão para comprar a narrativa de IA é extrema. Gestores que resistiram em 2023 perderam performance significativa enquanto o Nasdaq subia. A fear of missing out, que Marx descreve como um dos motivadores mais poderosos em ciclos de alta, está operando em plena força. Contrafactual obrigatório. O que teria que ser verdade para que a narrativa de IA não seja uma bolha? Precisaria ser verdade que 1. A captura de valor pela camada de aplicação de IA é real e sustentável, não apenas para os fornecedores de infraestrutura. 2. A comoditização dos modelos fundacionais
Não destrua as margens das empresas que hoje os desenvolvem. 3. A regulação global não fragmente o mercado endereçável. Nenhuma dessas condições é impossível, mas nenhuma está garantida. Dimensão 3. O ciclo geopolítico e o dólar. Marx analisa ciclos financeiros, mas implicitamente reconhece que o maior contexto macro é um ciclo de poder geopolítico. E em 2026, o ciclo de hegemonia americana, como garantidor do sistema financeiro global, está em ponto de inflexão. O que Marx diria sobre a quimérica que Ferguson descreveu? O fim da simbiose é a China é, nos termos de Marx, um deslocamento. O primeiro degrau do ciclo que está criando as condições para novos ciclos em múltiplas dimensões. Ciclo de crédito em dólar, ciclo de investimento em semicondutores, ciclo de competição por infraestrutura de IA. Prosperidade traz empréstimos expandidos, que levam a empréstimos imprudentes, que produzem grandes perdas. Esta cadência, que Marx descreve para o ciclo de crédito, tem paralelo na geopolítica. O sucesso americano do pós-guerra criou a arquitetura financeira global, centrada no dólar, que foi tão bem sucedida que criou excessos déficits fiscais insustentáveis, dependência de compradores externos de treasuries, que agora criam fragilidades que os competidores exploram. Os ciclos simultâneos em 2026. Múltiplos ciclos convergindo simultaneamente. Ciclo de crédito, descendo de máxima para normalização. Ciclo de IA, entre narrativa e euforia, degraus 3-4. Ciclo geopolítico, reconfiguração de hegemonia. Ciclo de dívida soberana, máximas históricas em países desenvolvidos. Ciclo de energia, transição estrutural com fragilidades de curto prazo. Quando Marx diz que seu trabalho é reconhecer onde múltiplos ciclos estão simultaneamente e que quando convergem em extremos, as implicações são ampliadas 2026. É um caso textbook de múltiplos ciclos em pontos de inflexão simultâneos. Dimensão 4. A lição de setembro de 2007 para 2026. A epifania de Marx na Índia. Gestores indianos, preocupados apenas com como alocar o excesso de capital, revela o que ele identifica como o sinal mais confiável de extremo de ciclo. Quando a maior preocupação dos investidores é não encontrar oportunidades suficientes e não o risco de perder capital. Qual é a narrativa dominante entre investidores profissionais em 2026? Para segmentos específicos, IA, crédito privado, determinados mercados emergentes, a preocupação predominante ainda é como alocar o capital disponível de forma suficientemente rápida para não perder a oportunidade. Para outros segmentos imóveis comerciais, tech de crescimento alto sem lucro, crédito de empresas altamente alavancadas, a preocupação predominante já mudou para como proteger o capital que está em risco. A diferença entre esses dois grupos de ativos e a intensidade de capital fluindo para cada um é o mapa mais útil de onde estamos no ciclo atual. A lente da soberania em 2026. Quem controla o encanamento, em termos de Marx? Quem tem acesso a capital quando a janela de crédito está fechando? Quem pode se financiar? Quem tem o dry powder, o capital disponível para aproveitar o ciclo descendente? As respostas a essas perguntas definem quem captura o fluxo quando o ciclo inverte. Bloco 4. Protocolo 1. O diagnóstico de ciclo em 5 perguntas. Antes de qualquer decisão de alocação relevante, responda estas 5 perguntas em sequência. Se não conseguir responder alguma com precisão, a análise está incompleta. Pergunta 1. Onde está o ciclo econômico? A economia está em recuperação, expansão, pico, contração ou recessão. A direção é para cima ou para baixo. O momentum está acelerando ou desacelerando. Pergunta 2. Onde está o ciclo de psicologia? Os investidores ao seu redor estão mais preocupados com perder oportunidades ou com perder capital.
A interpretação de eventos é predominantemente otimista ou pessimista. O ceticismo é abundante ou escasso? Pergunta 3. Onde está o ciclo de crédito? A janela de crédito está aberta ou fechando? Os padrões de empréstimo estão se deteriorando ou se apertando? Existem instrumentos no mercado que prometem alto retorno, com baixo risco, o Silver Bullet, que estão sendo amplamente aceitos. Pergunta 4. Qual é o nível de aversão ao risco coletiva? As pessoas estão pagando prêmios adequados por risco? Ou estão aceitando baixíssimos spreads de crédito, múltiplos de valuation extremamente elevados, estruturas de dívida sem covenant? Existe fear of missing out, dominando sobre fear of losing. Pergunta 5. Os extremos são pronunciados o suficiente para calibrar? Marx é honesto. No meio do ciclo, calibrar agressividade, defensividade é difícil e frequentemente não vale a tentativa. Nos extremos pronunciados euforia ou pânico, a calibração tem probabilidade muito mais alta de sucesso. Você está num extremo pronunciado ou numa zona de ambiguidade. Protocolo 2. A calibração. Barnaby Marx. Marx descreve o espectro de agressividade, defensividade como um contínuo. Barnaby Morgan traduz isso em 3 posições operacionais. Posição defensiva. Ciclo em extremo de alta. Reduzir exposição a ativos de maior volatilidade. Aumentar caixa e equivalentes. Priorizar qualidade de crédito sobre yield. Construir dry powder para quando o ciclo inverter. Aceitar underperformance de curto prazo em relação ao benchmark. Posição neutra. Ciclo em zona intermediária. Manter alocação que reflete perfil de risco fundamental. Monitorar ativamente os sinais de extremo. Não tentar ser cute, com distinções finas de timing. Posição agressiva. Ciclo em extremo de baixa. Aumentar exposição a ativos com maior potencial de valorização. Aproveitar o crédito escasso para fazer empréstimos com estrutura protetora. Comprar ativos que o mercado precifica para o apocalipse, quando o apocalipse parece improvável. Aceitar underperformance imediata, enquanto outros ainda vendem. Protocolo 3. A regra de Marx sobre timing. Marx é explícito e honesto. Ninguém consegue timing perfeito de ciclos. Ninguém. Mas existe uma regra que ele articula e que praticamente todos os investidores bem-sucedidos que conheço seguem. Quando houver algo claramente estúpido acontecendo, reconheça. Você não precisa fazer distinções finas. No extremo de uma bolha, não é necessário saber exatamente quando ela vai estourar. É apenas necessário reconhecer que ativos estão sendo vendidos como se não houvesse preço alto demais e que isso, historicamente, sempre terminou da mesma forma. No extremo de um pânico, não é necessário saber exatamente quando a recuperação vai começar. É apenas necessário reconhecer que ativos estão sendo vendidos ao preço que pressupõe um mundo que provavelmente não vai se materializar e que comprar com margem de segurança nesse momento produz retornos extraordinários quando a normalidade retorna. Being too far ahead of your time is indistinguishable from being wrong. Marx. Essa última ressalva é crítica. Você pode estar certo sobre o ciclo e ainda assim sofrer se o extremo se prolongar mais do que seu capital ou sua mandato aguentam. Por isso a margem de segurança deve ser construída para sobreviver à incerteza de timing, não apenas à incerteza de direção. Bloco 5. Você terminou a autópsia de Mastering the Market Cycle. Mas o que aconteceu aqui vai além de analisar um livro. Você absorveu um sistema operacional para interpretar o mundo financeiro, um sistema que Howard Marks construiu ao longo de 50 anos de prática real, que Barnaby Morgan testou ao longo de 131 anos de ciclos. O vocabulário que você carrega, filantropo involuntário, a versão clássica, quem financia a bolha sem saber, no framework de Marx, quem está no degrau de euforia sem saber que está. Os gestores indianos de setembro de 2007, preocupados apenas com onde alocar o excesso de capital. Taxa de ignorância, o custo de não reconhecer em qual degrau do ciclo você está.
A diferença entre o investidor que reconhece máxima psicologia, máximo crédito, máximo preço e sai, e o que fica é essa taxa, paga em perdas quando o ciclo inverte, estado clínico em que o risco se veste de oportunidade, o que Marx chama de "when investors feel risk is low, risk is high", o momento de euforia racional coletiva, em que a ausência de ceticismo é interpretada como confirmação de que a narrativa está correta. Janela de 90 segundos em Marx, o momento em que o mercado gaps down, quando a psicologia inverte e os preços caem antes que qualquer análise racional consiga acompanhar. A janela de crédito pode ir de amplamente aberta a completamente fechada em instantes. Quem não estava posicionado antes da janela não consegue se posicionar durante. Captura de fluxo em Marx. Posicionar-se no extremo do ciclo de baixa para capturar o fluxo de valor quando o ciclo inverte. Oaktree, em setembro a dezembro de 2008, estava comprando quando everyone else was a seller, no matter what the price. Isso é captura de fluxo no sentido mais puro. Infraestrutura de poder em Marx, o que permanece depois que a narrativa colapsa. No extremo de pânico, os ativos que representam infraestrutura real, fluxo de caixa genuíno, ativos físicos, posições de mercado defensáveis, sobrevivem. As narrativas de crescimento futuro especulativo não. Soberania, privatizada em Marx, quando o excesso de tolerância ao risco sistêmico leva a uma situação em que perdas privadas precisam ser absorvidas publicamente. O bailout de 2008 não foi um acidente. Foi a consequência previsível de um sistema que havia privatizado retornos e socializado riscos. Encanamento financeiro em Marx, o ciclo de crédito. Quem controla o fluxo de capital determina quem consegue executar estratégias de investimento independente da qualidade da análise. Quando o encanamento fecha, quando a janela de crédito se fecha, a melhor análise do mundo não produz retorno, se não há capital disponível para aproveitar a oportunidade. Os 5 filtros de Marx que você carrega. Filtro 1: tendências, não certezas. Você não sabe o que vai acontecer, mas sabe o que é mais provável, dado onde estamos no ciclo. Use probabilidades, não previsões. Filtro 2: causas, não sequências. Eventos em ciclos não se seguem, se causam. O boom não apenas precede o bust, o cria. A euforia não apenas precede o pânico, o torna inevitável. Filtro 3: extremos, não gradações finas. Calibração de ciclo funciona nos extremos pronunciados. No meio do ciclo, evite tentar ser cute com distinções sutis. Filtro 4: risco e percepção de risco são inversamente relacionados. Quando o risco parece baixo para todo mundo, é alto. Quando parece insuperável para todo mundo, está diminuindo. Filtro 5: dry powder, como estratégia. Ter capital disponível quando outros são forçados a vender é uma das poucas formas genuínas de vantagem estrutural no mercado. Construir e preservar essa capacidade não é conservadorismo passivo, é agressividade estratégica. 131 anos de ciclos. E o que aprendi não é que os ciclos são previsíveis. Não são. Não é que existe um modelo que captura tudo. Não existe. Não é que você pode nunca errar. Vai errar. O que aprendi é que os padrões se repetem. A narrativa muda. O instrumento financeiro muda. O ativo específico muda. Os países envolvidos mudam. Mas o mecanismo é sempre o mesmo. Prosperidade gera excesso de crédito. Excesso de crédito gera excesso de otimismo. Excesso de otimismo gera preços acima do valor fundamental. Preços acima do valor fundamental geram o colapso que os traz de volta ao valor fundamental. E o momentum do colapso sempre leva além do valor fundamental em direção ao pânico. E sempre, sempre, o investidor que sobrevive ao ciclo, que tem capital quando os outros precisam vender, que tem capacidade de comprar quando os outros estão paralisados pelo medo, captura retornos extraordinários. Como Marx disse sobre seus 4 ou 5 grandes ciclos em 50 anos, quando houver algo claramente estúpido acontecendo,
Você não precisa de distinções finas. Apenas reconheça. A diferença entre o filantropo involuntário e o capturador de fluxo é simplesmente esta. Um está dentro da narrativa. O outro observa a narrativa de fora, reconhece em qual degrau do ciclo está e calibra. Mastering the Market Cycle não é um livro sobre como prever o mercado. É um livro sobre como pensar sobre mercados de uma forma que, ao longo do tempo e repetidos ao longo de muitos ciclos, produz superioridade de investimento. Marx demonstra que o ciclo econômico, o ciclo de lucros, o pêndulo de psicologia, o ciclo de atitudes em relação ao risco e o ciclo de crédito são entidades distintas, mas profundamente interconectadas e que compreender onde cada um está e como eles se influenciam mutuamente é a forma mais confiável de inclinar as probabilidades a seu favor. A tese em uma frase: ciclos existem porque a psicologia humana, não forças físicas, mecânicas, é o principal motor dos mercados financeiros, e a psicologia humana está sujeita a oscilações entre extremos que criam, de forma previsível, os excessos que depois se autocorrigem. Você sai desta autópsia com um sistema diferente para interpretar o mundo financeiro. Você tem o mapa de todos os ciclos relevantes, tem os sinais de extremo, tem os protocolos de calibração, tem a honestidade intelectual de Marx sobre os limites do que é knowable e sobre o que é operacionalizável mesmo dentro dessas limitações. E você tem a pergunta que Marx faz em toda grande decisão de investimento: onde estamos no ciclo e o que isso implica para a postura que devo tomar? Os mercados não colapsam porque as pessoas ficam irracionais. Colapsam porque pessoas racionais começam a acreditar nas mesmas coisas ao mesmo tempo. Antes de comprar um ativo, as pessoas compram uma história. O dinheiro nunca segue a narrativa, segue a estrutura. O capital nunca procura histórias, procura infraestrutura. A riqueza nunca pertence a quem entende a notícia, pertence a quem entende o padrão.